Todo mundo comete erros, mas mesmo alguns dos menores deslizes podem ter consequências colossais que acabam custando uma fortuna absoluta. Então, em sequência às partes 1 e 2, aqui estão erros ainda maiores com prejuízos colossais que vão te surpreender. Colapso da ponte Nam Phang Ao. A ponte Nam Phang Ao era uma ponte em arco que ligava dois lados do porto de pesca de Nam Phang Ao, em Taiwan. Mas a estrutura de 140 metros de comprimento foi atingida por uma catástrofe monumental em 1º de outubro de 2019. Quando um caminhão-tanque desavisado passou sobre ela, toda a ponte de repente se deformou e desabou 12 metros nas águas abaixo. O caminhão-tanque parecia que ia conseguir, mas também foi arremessado para a água. Quando a ponte caiu, 3 barcos foram esmagados sob toneladas de aço e concreto, enquanto outros 500 ficaram presos dentro do porto. O colapso custou a vida de 6 pescadores com mais de 10 pessoas feridas, mas o preço deste acontecimento logo subiria ainda mais. Como a ponte tinha apenas 20 anos, foi iniciada uma investigação sobre a causa de seu colapso. A princípio, muitos culparam o vento e as chuvas de um tufão que atingiu o porto vários dias antes, mas logo foi revelado que esse acidente estava em andamento há anos. Chuva e água salgada vazaram nos mecanismos de ancoragem ao longo dos anos, fazendo com que o seu metal enferrujasse. Os cabos de aço em alguns lugares estavam tão corroídos que as seções transversais revelaram que era apenas 22% funcionais. E para piorar, a ponte não recebia vistoria há mais de 4 anos. Logo foi descoberto que a má gestão da ponte era responsável pela falta dessas falhas nos relatórios de inspeção, levando ao colapso catastrófico. O acidente acabou custando ao governo mais de $160 mil em compensação, e as estimativas para uma ponte de substituição começaram em 16,8 milhões, mas isso subiu rapidamente para 29,3 milhões, conforme mais medidas de segurança foram implementadas, tudo para garantir que um desastre evitável como esse não aconteça novamente. E por falar em desastres evitáveis, não se esqueça de clicar nos botões de curtir e se inscrever. Agora, onde eu estava mesmo? Fiasco do telescópio Hubble. Em abril de 1990, após décadas de planejamento e trabalho, o famoso telescópio Hubble, que na época valia $1,5 bilhão, foi lançado ao espaço. Ele foi projetado para enviar de volta à Terra imagens de estrelas e galáxias distantes, mas havia apenas um problema. As imagens estavam voltando borradas. As fotos pareciam ter sido tiradas por uma torradeira. A NASA finalmente estabeleceu que o espelho primário de 2,40 metros do telescópio estava, na verdade, na forma errada. Ele havia sido construído pela Perkin-Elmer Corporation e identificaram um problema de calibração em seu equipamento de fabricação de espelhos. Mas fazer um espelho gigante perfeitamente parabólico e leve não é tarefa fácil. Primeiro, pedaços de vidro borosilicato são derretidos em um molde ao longo de uma semana. Então, ao longo de 3 meses, o vidro é centrifugado e resfriado de uma temperatura de 1.200 a 650 graus Celsius. Finalmente, o espelho é retificado e polido com uma precisão de 20 nanômetros, o que pode levar mais de 2 anos para ser concluído. Mas um problema de calibração nesse estágio significa que o espelho do Hubble estava com apenas 1/50 da espessura de um fio de cabelo humano. Pode não parecer muito, mas por esse preço colossal de $1,5 bilhão, a NASA não ficou nada feliz. Substituir o espelho era impraticável. Então, em vez disso, a NASA projetou uma lente corretiva para o Hubble, tipo como os óculos corrigem a visão das pessoas. O instrumento de substituição axial do telescópio espacial de ótica corretiva foi entregue e instalado em 1993 por uma expedição separada. O erro caro que levou ao desenvolvimento da lente acabou por atrasar todo o projeto em mais de $50 milhões. Mas para fotos que acabaram ficando tão claras, eu diria que essa correção não tem preço. Acidente com o satélite NOAA. Em 2003, uma cara operação na Lockheed Martin Space Systems Company realmente deu errado. A empresa havia sido encarregada pela NASA de trabalhar no NOAA Prime Weather Satellite, uma peça de tecnologia espacial de $233 milhões, repleta de instrumentos meticulosamente calibrados. Mas o desastre aconteceu quando os trabalhadores estavam cuidadosamente girando o satélite em uma posição horizontal, e toda a estrutura de repente tombou mais de 1 metro do chão. O dano a todos esses sistemas delicados foi grave, e uma investigação completa foi lançada sobre o acidente. Apesar da presença de técnicos e engenheiros incrivelmente inteligentes, havia uma séria falta de disciplina processual em toda a instalação. Descobriu-se que enquanto o carrinho usado durante o procedimento estava armazenado, um técnico removeu 24 parafusos que prendiam a placa adaptadora do carrinho. E tudo sem nunca documentar isso. A equipe que então usou o carrinho falhou em verificar os parafusos antes de mover o satélite. E, voa lá, a destruição multimilionária aconteceu. A Lockheed Martin teve que explorar os lucros que ganhou. E com a pequena ajuda do governo, ambos pagaram a conta astronômica de reparos de $135 milhões. Se fosse eu quem tivesse que pagar a conta, acho que teria caído.
O desastrado do Bitcoin. Quando a criptomoeda Bitcoin foi inventada pela primeira vez em 2008, poucas pessoas viram o valor nela. A moeda digital descentralizada chegou ao mercado com o valor de apenas 0,008 centavos por Bitcoin, e as pessoas demoraram muito para aceitar. Mas o inglês James Howells viu o potencial da moeda. O ávido funcionário de TI baixou o software e extraiu mais de 7.500 moedas em um curto espaço de tempo. Mas em 2010, os bitcoins não valiam nada, apenas 8 centavos cada. Então, James armazenou o código necessário para gastar as moedas que ele havia extraído em um disco rígido externo e esqueceu dele. Mas em 2013, ele acidentalmente jogou fora o disco rígido, o que viria a ser uma limpeza muito cara. Infelizmente para ele, 2013 foi o ano em que o Bitcoin realmente começou a decolar. Em abril, atingiu o pico de $220 por moeda, fazendo com que o estoque de James valesse fenomenais 1,65 milhões de dólares. Mas ele percebeu seu erro tarde demais. Ele desesperadamente começou a vasculhar aterros sanitários e locais de despejo na tentativa de recuperar os seus milhões desaparecidos, mas nunca recuperou a unidade perdida. Para realmente esfregar sal na ferida, em 17 de dezembro de 2017, os preços do Bitcoin atingiram inacreditáveis 19.773 por Bitcoin. Isso significa que em algum lugar em um aterro inglês, um disco rígido antigo sucateado valia, na verdade, incríveis 148 milhões de dólares. E até 2030 espera-se que esse preço suba para 377 mil por moeda, o que significa que pode valer cerca de 3 bilhões de dólares. Alguém tem um detector de metais por aí? Um erro mágico. Quase todo mundo no planeta já ouviu falar da incrivelmente bem-sucedida série de livros de fantasia Harry Potter. Embora essas histórias do mundo mágico tenham trazido magia para nós, seu sucesso é um lembrete doloroso de um grande erro cometido por várias editoras. O primeiro manuscrito de Harry Potter e a Pedra Filosofal foi criado pela autora J.K. Rowling em 1995. Ela levou 5 cansativos anos para colocar o que estava em sua cabeça no papel, mas essa acabou sendo a parte mais fácil. Seu agente literário abordou várias editoras, que você pensaria que estariam brigando pela chance de publicá-lo. Mas por incrível que pareça, 12 editoras diferentes rejeitaram o manuscrito antes que ele acabasse com a Bloomsbury. Inicialmente, a Bloomsbury imprimiu apenas 500 cópias, mas no final de 1997, a demanda pelo livro era tão alta que esse número disparou para 70 mil cópias. Ele se tornou um best-seller internacional e logo foi convertido em uma série de filmes amada do Harry Potter. Em 2019, 500 milhões de livros foram vendidos em todo o mundo, e toda a franquia Harry Potter valia incríveis 25 bilhões de dólares. Embora a série tenha sido concluída, Harry Potter ainda é o orgulho da Bloomsbury, arrecadando mais de 162 milhões de libras apenas em 2020. Isso é mais do que 200 milhões de dólares. Cara, aposto que 12 editores que recusaram o primeiro manuscrito devem ter ficado enjoados pensando em quanto dinheiro rejeitaram. Naufrágio do Golden Ray. Às 2 da manhã, em 8 de setembro de 2019, a tripulação do MV Golden Ray, sul-coreano, que navegava ao longo da costa da Geórgia, chamou de repente as autoridades. Seu navio de transporte de 200 metros de comprimento estava adernando fortemente e suas tentativas de corrigi-lo falharam. Naquela noite, o navio que transportava 4.200 carros Hyundai rolou completamente para bombordo e ficou encalhado na costa de St. Simons. Um ano depois, em outubro de 2020, as operações de salvamento para seccionar e remover o enorme navio da costa finalmente começaram. Isso envolveu um navio de elevação pesado, chamado VB-10.000. Ele usou seus enormes guindastes de 73,1 metros de altura para envolver uma longa corrente de 122 metros sobre os destroços e gradualmente o cortou em 8 seções. Cada corte foi então levantado em uma barcaça, expondo todos os carros naufragados no mar que ficaram presos por lá por mais de um ano. Só que por mais fascinantes que pareçam essas imagens transversais, elas não expuseram o motivo do navio ter virado. Uma investigação foi iniciada, que descobriu que o navio estava adernando enquanto estava no cais carregando os veículos, que estava bem abaixo de sua capacidade de 7 mil carros. Mas em vez de usar um peso extra para estabilizar o navio, a tripulação continuou carregando. Eventualmente o navio se endireitou, mas meia hora depois, seguindo a manobra padrão de 20 graus, os eventos pioraram. Ficou claro que o navio não estava em conformidade com os códigos de estabilidade estabelecidos para grandes embarcações, mas havia deixado o porto de qualquer maneira. Essa decisão incrivelmente ruim, juntamente com a complexidade do naufrágio, levou a um sinistro prejuízo de mais de 400 milhões de dólares. Isso que eu chamo de se afundar em dívidas. Catástrofe de perna de caranguejo. Caranguejos são uma delícia, e os norte-americanos realmente adoram a iguaria. Sua carne macia e suave faz com que os clientes paguem quantias exorbitantes por uma única porção.
algo que a rede de restaurantes de frutos do mar Red Lobster tentou capitalizar em 2003. Naquele ano, eles começaram a oferecer uma promoção de caranguejo à vontade, por apenas $22,99. Seus cálculos internos determinaram que esse preço, que era apenas um pouco mais caro do que o buffet comum de $14,99, era alto o suficiente para gerar um lucro saboroso. Mas eles estavam muito enganados. Descobriu-se que as pessoas dispostas a pagar $22,99 eram realmente grandes fãs de caranguejo. Os cálculos lucrativos da Red Lobster presumiram que os clientes comeriam até 2 pratos de caranguejo, além de outros acompanhamentos e pratos principais. Mas eles estavam comendo mais do que o dobro dessa quantidade em média. Isso acontece porque a carne de caranguejo não é grossa, então os clientes acabavam comendo muito antes de ficarem satisfeitos. Não só isso, mas o caranguejo é um alimento complicado para comer, o que significa que os clientes estavam gastando muito mais tempo em suas mesas. Então, eles realmente faziam seu dinheiro valer a pena. A Red Lobster, no entanto, começou a perder muita grana. Sem perceber, eles provocaram uma enorme demanda pelas pernas, que são um item de importação. Isso fez com que o preço dos caranguejos disparasse, significando que, para honrar a promoção, a Red Lobster teve que continuar comprando caranguejos a preços cada vez mais exorbitantes. Ao final de apenas um trimestre, a empresa teve uma perda massiva de $3,3 milhões. Isso desencadeou um efeito cascata, onde os analistas de Wall Street viram um erro de má gestão e rebaixaram o preço das ações, eliminando enormes $400 milhões do valor da empresa. Nunca subestime o apetite das pessoas. Voo 501 do Ariane 5, 4 de junho de 1996, foi um dia sombrio para a Agência Espacial Europeia. Esse dia marcou o lançamento do mais novo foguete não tripulado da Europa, o Ariane 5, que foi um predecessor do super bem-sucedido Ariane 4. Ele foi carregado com 4 satélites incrivelmente caros e conseguiu decolar, mas 37 segundos depois, algo deu terrivelmente errado. A uma altitude de 3,7 km, enquanto viajava na velocidade do som, o computador de bordo ativou o botão de autodestruição do ônibus espacial. O foguete, junto com os 4 satélites, explodiu em uma bola irrecuperável de fumaça, fogo e detritos. Os europeus ficaram compreensivelmente surpresos, mas descobriram que todo o acidente se devia a um simples erro de codificação. O Ariane 5 reutilizou o software de trabalho de seu antecessor, o Ariane 4. Infelizmente, os motores mais rápidos do Ariane 5 exploraram um bug que não havia sido encontrado em modelos anteriores. Os números que as máquinas estavam processando eram grandes demais para eles lidarem, o que derrubou todos os sistemas de orientação e altitude, incluindo os backups. O lançador virou de repente, e isso rompeu as ligações elétricas essenciais que desencadearam a sequência de autodestruição. A pequena falha custou à Agência Espacial Europeia um total de $500 milhões, incluindo sua carga incrivelmente cara. Esse é um pequeno erro para o homem, mas um grande erro para a humanidade. Bombardeiro B-2. Quando se trata de acidentes de aviação, nenhum pode se comparar ao desastre de 2008, do voo de teste B-2 Spirit Stealth Bomber dos Estados Unidos. Essa máquina de última geração estava decolando da base aérea Anderson de Guam, quando de repente a asa esquerda começou a cair perigosamente. Incapazes de estabilizar, ambos os pilotos ejetaram através do teto da cabine, e o avião caiu e queimou alguns segundos depois. Felizmente, ambos os pilotos sobreviveram, mas uma investigação foi lançada sobre o que havia feito esse bombardeiro de alta tecnologia realmente explodir. Foi revelado que os sensores de dados aéreos expostos do avião foram inundados pela chuva forte antes da decolagem. Isso significa que as leituras de pressão do ar durante a verificação pré-voo eram muito altas, então os sensores encharcados foram recalibrados. No entanto, quando os pilotos ligaram os aquecedores do sensor, a água evaporou. Então, embora as leituras parecessem normais, elas estavam realmente muito baixas. Esses dados incorretos fizeram o computador de bordo exibir a velocidade no ar errado. Então, os pilotos tentaram decolar a 246 km por hora, em vez de 267. Para completar, as leituras ruins de pressão do ar do sensor ajustaram o avião em um ângulo agudo de 30 graus para cima. Inclinando muito alto e indo muito devagar, o avião imediatamente parou e causou o inevitável acidente. Mas a revelação mais séria ainda estava por vir. Em 2006, essa vulnerabilidade do sensor foi descoberta pela tripulação e pela equipe de manutenção. Mas ninguém anotou isso. Esse acidente de comunicação veio com um preço alto, pois o avião tinha sido avaliado em abomináveis $1,4 bilhões. Aposto que os militares dos Estados Unidos preferiam ter tido esse erro monumental fora do radar.
mexendo com fogo, quando o caçador novato Sérgio Martínez se perdeu vagando pelas selvas do sul da Califórnia em outubro de 2003. Ele estava convencido de que iria morrer. Em uma tentativa desesperada de atrair a atenção de helicópteros de resgate próximos, ele acendeu 2 pequenas fogueiras de sinalização, em meio ao mato seco das colinas de San Diego. Enquanto o fogo e a fumaça que ele fez chamaram a atenção, não foi por um bom motivo. Os incêndios de sinalização feitos às pressas provocaram acidentalmente um enorme incêndio florestal incontrolável, que foi impulsionado pelos fortes ventos de Santa Ana. Graças a isso, se espalhou rapidamente a uma taxa de 1.456 hectares por hora. São mais de 2.700 campos de futebol americano de encosta incendiadas a cada 60 minutos. Quando finalmente foi contido em 4 de novembro, já havia queimado mais de 110.480 hectares. Uma área de terra aproximadamente do mesmo tamanho que Hong Kong. 2.820 casas e prédios foram destruídos e 15 pessoas perderam a vida tragicamente. Ainda hoje é amplamente considerado um dos piores incêndios florestais da história da Califórnia. Apesar disso, Martínez foi condenado a cumprir a pena de 6 meses em um programa de licença de trabalho, juntamente com 960 horas de serviço comunitário. Embora sua decisão estúpida não tenha lhe custado muito, as perdas de seguro foram estimadas em pouco mais de $1 bilhão no total. Isso é cerca de 1,48 bilhões hoje em dia. Mesmo que sua casa não tenha sido incendiada, eu aposto que ele se mudou rapidinho. A catástrofe do Kursk. No ano de 2000, um dos piores acidentes submarinos em tempos de paz da história ocorreu na costa da Rússia. O submarino nuclear de 18.000 toneladas Kursk estava no meio de um exercício de treinamento no mar de Barents, quando de repente uma enorme explosão atingiu a área. Foi seguido alguns minutos depois por uma explosão ainda maior, que abriu um enorme corte na proa dianteira do submarino, de 155 metros de comprimento. Destruído pelas explosões, o Kursk afundou cerca de 107 metros sob as águas. Dos 118 tripulantes, apenas 23 conseguiram sobreviver às explosões iniciais e ficaram presos centenas de metros abaixo d'água. Mas, infelizmente, as equipes de resgate internacionais não conseguiram alcançá-los a tempo e todos os tripulantes morreram tragicamente. Quando pressionados por respostas sobre o submarino condenado, as autoridades russas alegaram que poderia ter sido causado por uma colisão com um submarino estrangeiro ou com uma antiga bomba da Segunda Guerra Mundial. Porém, a verdade finalmente veio à tona. Um conselho da Marinha Russa determinou que um dos torpedos superpesados 6575A do Kursk vazou e explodiu em sua câmara devido a uma solda com defeito. Como muitos torpedos, os 6576A usavam peróxido de hidrogênio como combustível subaquático, mas esse composto químico pode se tornar explosivo se entrar em contato com um catalisador, que nesse caso era o cobre que revestia os tubos de torpedo. A explosão do combustível iniciou um incêndio, que fez com que todas as munições a bordo explodissem. Demorou 14 meses para arrastar uma parte do submarino de volta à superfície em uma missão de resgate de $70 milhões. Mas isso não foi nada em comparação aos $1 bilhão que foram gastos para construir o submarino de 6 anos. Hoje em dia, isso seria um banco de $1,76 bilhões. Acho que alguém foi mandado embora por esse acidente de soldagem, provavelmente pelo tubo de torpedo. A catástrofe do Deepwater Horizon. Em 20 de abril de 2010, uma enorme explosão envolveu a plataforma de petróleo Deepwater Horizon, a apenas 66 quilômetros da costa de Louisiana. O desastre custou a vida de 11 trabalhadores e feriu outros 17, mas o pior ainda estava por vir. O petróleo estava sendo derramado nas águas do Golfo do México a uma taxa alarmante de 60 mil barris por dia. Isso é suficiente para encher quase 4 piscinas olímpicas com óleo a cada 24 horas. O lodo preto e tóxico poluiu cerca de 1.770 quilômetros da costa dos Estados Unidos e foi rapidamente declarado o maior derramamento de óleo da história da humanidade. Mas poderia ter sido evitado. A plataforma de propriedade da Transocean, que havia sido contratada pela gigante petrolífera BP, foi posicionada sobre um poço de petróleo 1.524 metros abaixo do nível do mar e mais 5.476 metros no subsolo. A BP contratou recentemente os empreiteiros Halliburton para selar o poço no fundo do mar, a fim de interromper por um tempo o fornecimento de petróleo. Eles planejavam usar uma mistura de cimento de espuma de nitrogênio para isso, mas ambas as empresas sabiam que a mistura era instável. 3 de 4 testes de pressão preliminares revelaram que a mistura não atendeu aos padrões da indústria, mas as empresas seguiram em frente mesmo assim. Então, gás natural e petróleo começaram a vazar, através dos selos de cimento de má qualidade. Então, uma série de falhas de segurança de emergência acima também falhou, o que significa que o óleo subiu pelo encanamento da Deepwater, onde explodiu no topo. O dano devastador afundou a plataforma apenas 2 dias depois e deixou as equipes de limpeza lutando contra marés de petróleo por mais de 3 anos. Mas o acidente atingiu
atingiu a BP onde mais dói, em sua carteira. Inicialmente, eles estabeleceram um fundo de compensação de 20 bilhões de dólares para os afetados, mas no ano seguinte, a empresa teve um gasto de mais de 63,4 bilhões de dólares em limpeza, recuperação e custos legais. E num golpe contundente, o governo dos Estados Unidos deu a maior penalidade financeira já imposta a uma única empresa na BP, no valor de 20,8 bilhões de dólares. Ao todo, são impressionantes 104,2 bilhões. Foi apenas uma pequena maneira de compensar a sua negligência grotesca, mas espero que tenha ensinado a eles a agir com mais responsabilidade no futuro. O erro da Blockbuster. A Netflix nem sempre foi o sucesso internacional de streaming que é agora. Antes de hits como A Máfia dos Tigres, Stranger Things e La Casa de Papel, a Netflix alugava DVDs em toda a América, por meio de um sistema de correio. Ela foi fundada em 1997 e se tornou a primeira locadora de DVDs online do mundo, mas tinha apenas 30 funcionários e 925 títulos disponíveis. Em 1999, eles introduziram um sistema de assinatura e conseguiram levantar 30 milhões de dólares em financiamento de capital de risco. Mesmo que eles estivessem realmente perdendo dinheiro, eles se sentiram confiantes o suficiente no modelo de negócios para abordar a Blockbuster, oferecendo-se para vender Netflix por apenas 50 milhões de dólares. Sendo o rei indiscutível do aluguel de filmes, a Blockbuster, que tinha 9 mil lojas e um valor de mercado de 5 bilhões de dólares em seu pico, recusou. Porém, foi um movimento que eles se arrependeram amargamente alguns anos depois. À medida que o mundo passou de videocassetes para DVDs e streaming online, a Netflix adaptou seus modelos de negócio. Foi então que em 2004, a Blockbuster lançou o Blockbuster Online, oferecendo aluguel ilimitado de DVDs para competir com a Netflix. Mas a Netflix já tinha liderança online. Então, em 2007, a Netflix lançou sua plataforma de streaming online, que estava sendo transmitida internacionalmente em 2010. Para a Blockbuster, esse foi um golpe mortal. Muito poucas pessoas estavam alugando vídeos e DVDs nas lojas, e sua receita caiu seriamente. Em 2010, eles pediram falência e descobriram que valiam uma fração de seu valor de mercado anterior, de apenas 24 milhões de dólares. Por outro lado, a Netflix prosperou. Quando o mundo entrou em lockdown em 2020, o serviço de 190 países foi avaliado em incríveis 194 bilhões de dólares, mais de 38 vezes o pico da Blockbuster. Agora, esse é um erro que é quase doloroso demais para continuar assistindo. A catástrofe de Kobe. O Japão sofre regularmente com fortes terremotos. Por estar situado acima de 4 placas tectônicas que se movem constantemente e se chocam, cerca de 1.500 terremotos atingem a ilha todos os anos. Desde os anos 1700, grandes terremotos com magnitudes de 8,6 abalaram o país com tanta violência que cidades foram arrastadas e vidas perdidas. Então agora, os planejadores e engenheiros de cidades do Japão estão constantemente atualizando e reforçando estruturas importantes para resistir a terremotos de grande escala. Mas, tragicamente, nem sempre foi assim. Em 17 de janeiro de 1995, às 5h46 da manhã, um terremoto mortal de magnitude 6,9 abalou a área de Hanshin, oeste do Japão. Embora tenha durado apenas 20 segundos, a cidade de Kobe foi dizimada. 120 mil estruturas foram danificadas, pelo menos metade das quais desmoronou. Porém, ainda pior do que isso, seções da via expressa Hanshin que ligava Kobe e Osaka também tombaram. Os pilares de concreto armado que sustentavam a via expressa se partiram em suas bases, derrubando grandes trechos da via expressa. Quando os danos foram revisados, descobriu-se que essa estrutura maciça e elevada havia sido construída quase 30 anos antes sob regulamentos sísmicos muito desatualizados dos anos 60. Já haviam programado reformas para reforçar as estruturas, mas naquele momento já era um pouco tarde demais. Os danos na prefeitura de Hyogoken foram estimados em incríveis 200 bilhões de dólares. Embora a área esteja quase totalmente recuperada, tenho certeza que ninguém em Kobe vai cometer o erro de ignorar os regulamentos de terremotos de novo.